Gravar, vamos ver. Agora tá. Obrigado, Bianca. Agora que eu vi lá e Lucas também, né? Então tá, pessoal, ó. Novamente a gente está falando que é mais fácil a gente calcular esse coeficiente angular, né? Gerando sentido anti-horário. Lembrando que a gente começa a contar a partir daqui. É sempre do eixo X até chegar na reta que a gente quer. Tudo bem? Lembrando que a gente falou que a tangente, por quê? Porque é mais fácil a gente calcular o tamanho do cateto aqui no eixo X e o cateto aqui de pé na vertical também. Por quê? Porque a gente sabe que é só fazer subtração. Por exemplo, se aqui vale 6, o final do cateto, e aqui vale 1, 6 menos 1 é 4. Ou 6 menos 1 é 5, né? 6 menos 1 é 5. E a gente consegue calcular aqui também facilmente esse tamanho, essa altura aqui. E eu disse para vocês que a gente não tem coeficiente angular quando a nossa tangente é de 90 graus. Por quê? Porque não, a gente, para ser tangente, é seno sobre cosseno. E cosseno de 90 graus é zero, e eu não sei dividir por zero, tá? Então, professor, como que a gente vai fazer quando for uma reta perpendicular? A gente não vai conseguir definir ela a partir do coeficiente angular, beleza? A gente vai definir uma reta perpendicular, é x igual a alguma coisa, aí não vai ser y igual a alguma coisa, a gente muda. Mas a gente vai ver caso quando a gente precisar fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Nesse primeiro momento, eu só vou mostrar para vocês como a gente calcula a equação da reta, como a gente determina o coeficiente angular, tendo ângulo ou depois por uma fórmula, que a gente vai aprender a fazer essa fórmula também. Essa parte inicial que eu falei para vocês de subtração, eu vou colocar para vocês novamente quando a gente for montar a fórmula. Então, por exemplo, a gente quer calcular o coeficiente angular. Eu sei qual é o ângulo que a reta está formando com o eixo x. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero determinar o coeficiente angular e eu sei que a reta aqui, ó, do eixo x até a reta é 60 graus. Aí eu lembro, qual que é a tangente de 60 graus? Alguém lembra quanto que é a tangente de 60? Raiz de É raiz 3. de 3, né? Isso. Então, o nosso Aliás, coeficiente... perdeu. Então, lembra que a gente fez na aula passada o coeficiente angular? A gente isolou a equação reduzida lá e falou que o númerozinho que seguia o x era o coeficiente angular. Só que aqui eu não preciso, ó. Eu tenho o ângulo. Para que eu vou montar o determinante, mesmo tendo os pontos? Eu já sei que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, meu coeficiente angular aqui é raiz de 3. Tudo bem? Esse é o meu coeficiente angular. Tá feio o negócio aqui, não sei porque tá piscando tanto, mas tudo bem. E se for um outro ângulo, por exemplo, um ângulo que a gente tem que é obtuso, né? 135. Vocês lembram como que a gente calcula a tangente de 135? Alguém lembra como que Faz a faz? soma Qual daqueles quadrante que está negocinhos o lá. 135? Primeira coisa, qual quadrante está o 135? Primeiro. Né? Segundo quadrante. Perfeito. Segundo quadrante. Por quê? Vai de 0 a 90, de 90 a Desculpa. 180. Tá vendo aqui no cantinho a circunferência? Ó, e nós temos que a tangente, ó, quadrantes ímpares, ser solteiro é positivo, ser casal é negativo. Ó, os quadrantes pares é menos, ó. Então nós temos aqui, pessoal, que no segundo quadrante o 135 está aqui. Lembra que para a gente encontrar o simétrico é sempre 180 menos ou mais. A gente tem que ver, ó. Nesse caso, como é menor que 180 ou 135, nós fazemos 180 menos 135, que é 45 graus. Então, só que eu sei que o 45 é 45 graus, só que a tangente aqui no segundo quadrante ela é negativa. Então, a tangente de 135 graus é igual a menos tangente de 45, que é menos 1. Tudo bem, pessoal? Como eu cheguei no coeficiente angular aqui? Sim, sim. Por mim tá ok. Eita. Então tá. Então, de novo, né? A tangente de 135, a gente diminuiu, achou que era a tangente de 45. Como tem o menos aqui, coloquei menos tangente de 45. E a tangente de 45 é 1, por isso que deu menos 1. Então, esse é o meu coeficiente angular quando eu tenho ângulo, tá? Vai ser útil para a gente resolver alguns problemas futuramente. É só exemplo para a gente ver como a gente calcula o coeficiente angular com ângulo. Só que nem sempre é ângulo. Às vezes a gente vai ter dois pontos. E como que a gente faz para calcular esse coeficiente angular se a gente tem dois pontos? É aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Nós queremos usar os dois pontos que a gente tem inicial, o A e o B.
Ah, professor, mas para pensar em triângulo teria que ter um ponto C. Só que a coordenada do ponto C é a mesma do B no X, ó, porque ele está na mesma reta, ó. Então a gente vai falar que aqui a gente não precisa da coordenada do C. A gente vai usar a mesma coordenada do B. Porque aqui, ó, é o pontinho ligado do B. E no Y é a mesma coordenada do A, porque a gente formou um triângulo aqui. Lembrando, tá? E como que eu faria para descobrir esse valor aqui debaixo do cateto? Eu faria XB menos XA. E aqui, eu faria YB menos YA. Tudo bem? E como que é a tangente? Cateto oposto, que é o YB menos YA, sobre o cateto adjacente, que é o XB menos o XA. Por isso que a fórmula do coeficiente angular nada mais é que YB menos YA, XB menos XA. Lembrando que muita gente usa essa fórmula para lembrar, fala assim, ó. Ioiô, xoxô. Tá? Mas para lembrar que em cima é Y, embaixo é X. Ioiô, xoxô. Aí você lembra que é dessa forma. Essa fórmula, pessoal, é dada para vocês no vestibular. Tá? Essa fórmula sempre vai estar lá. M é igual ioiô, xoxô. Tá? Geralmente, ela vai estar lá para vocês no gabarito de provas lá. Por isso que eu falei que, às vezes, se você esqueceu o que faz com determinante, a gente vai conseguir determinar a equação da reta utilizando ela também. Tá? Então, nós temos que, tanto faz, você trabalhar com 0 a 90 ou de 90 a 180, vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai conseguir calcular essa fórmula do mesmo jeito. Por quê? Porque aqui também é triângulo, ó. A gente também aqui vai fazer, né? YA menos YB, XB menos XA. Só que, como a gente fez a troca em cima, embaixo vai dar a mesma coisa, não vai ter diferença. Porque vai fazer o jogo de sinal e vai dar na mesma. Então, por isso que a gente diz que é sempre YB menos YA, XB menos XA. Ah, professor, fiz ao contrário. Fiz YA menos YB. Embaixo, você não esquece de usar a mesma ordem. Aí você faz XA menos XB. Tá? A mesma ordem que você escolheu para colocar aqui em cima, por exemplo, YA menos YB. Então, embaixo é XA menos XB. Tá? Por isso que a gente fala, para lembrar só ioiô, xoxô. Aí você escolhe. Uma coisa que tem que ficar clara antes da gente resolver, e isso vai ser útil para vocês futuramente quando a gente for estudar retas, no sentido se elas são concorrentes, se elas são paralelas, quando a gente tem a equação geral e a gente quer calcular o coeficiente angular dela. A gente não precisa voltar e calcular o ioiô, xoxô. Tem uma fórmula mais fácil, que é essa daqui, tá? Que é o valor do coeficiente A dividido pelo coeficiente B. Então, fica menos A sobre B, tá? Isso é sempre útil, sempre você vai achar o coeficiente angular tendo a equação geral. Você vai usar essa fórmula aqui. Tudo bem? Pessoal, antes da gente ir, por exemplo, tá tudo bem até aqui? Suave na nave. Então, beleza. Ó, a gente vai para esse exemplo. Lembrando que se a gente poderia ter calculado futuramente uma equação da reta usando os pontos, a gente vai mostrar como a gente faz. Aqui eu só vou calcular o coeficiente angular para mostrar. O exercício para vocês pedir o coeficiente angular. Aí você não precisa calcular o determinante, isolar o y para achar o coeficiente angular. Basta você calcular pela formulazinha do ioiô xoxô. Nós sabemos que o YB vale quanto? 7. Eu sei que o YA vale 2. Eu sei que o XB vale 5. E o XA vale 3. Então vai ficar assim, ó. 7 menos 2 sobre 5 menos 3. Tudo bem, ó? 7 menos 2, 5 menos 3. Ah, professor, fiz ao contrário. Vai dar problema? Não, porque você vai fazer um jogo de sinal no final, tá? Se você tivesse feito 2 menos 7 e 3 menos 5, ia dar na mesma. Só que aí aqui a gente encontrou os 5 meios. Professor, preciso dividir? Geralmente não. Só simplificar se der um número que dê para dividir os 5 e o 2 aqui, que nesse caso não dá. Então, esse é meu coeficiente angular, 5 meios. Acabou o coeficiente angular aqui. Tá? Nós temos, pessoal, esse caso. Agora eu quero achar o valor do K. E para eu achar o valor do K, eu sei que o coeficiente angular meu é 1, ó. Tá? Então, eu vou fazer a substituição. Pega a forma do ioiô xoxô, substituo o M por 1, né? Aí eu faço o YB, que é 5, menos o YA, que é 2. O XB, nós temos que é 2, menos o K. Vai ficar assim, ó. Tá? De novo, ó. O M eu substituí por 1. O YB era 5, eu coloquei aqui. O YA eu coloquei o 2. O XB, 2.
e o K eu coloquei aqui. Tudo bem? Aí nós temos aqui o seguinte, pessoal. 5 menos 2. Vamos multiplicar, né? Vamos colocar 1 vezes o 2 menos K. Que vai ficar aqui, né? Ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes K, K. Tudo bem? Eu já coloquei o resultado direto aqui, mas eu vou explicar o que eu fiz. Ó. Vai dar menos 1. Só que assim, ó. Eu passei para cá o 2. Aí ficou 5 menos 2, 3. Menos 2, 1. Aí ficou menos K igual a 1. Tudo bem até aqui? Que eu expliquei? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo certinho, Roger. Então, beleza. Então, aí ficou menos K igual a 1. Lembra que a letra não pode ficar negativa. Aí eu troquei o sinal, tá? Aí ficou K é igual a menos 1. Troca o sinal de tudo. A gente chegou nesse resultado aqui. Tudo bem? Encontrei meu coeficiente angular. Aí, no caso da primeira, e aqui encontrei um valor de uma coordenada que estava faltando. Até aqui a gente fez só para a gente entender como é o processo da fórmula, tá? Agora a gente vai fazer um exercício para calcular isso aqui. Esse exercício é bem interessante, é bem cara de vestibular, às vezes para a gente encontrar alguma coisa. Ó, calcular o valor do coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S, sabendo que os coeficientes angulares, né, se correspondem, quer dizer que tem equivalência entre eles, né, respectivamente, ao coeficiente angular das retas R e S apresentadas na figura. Então, eu quero encontrar o coeficiente angular do alfa e do beta, né? Sabendo o quê? Sabendo que eles se encontram, tá? Ó, as duas retas. Se você for observar aqui, ó, nós sabemos a coordenada de uma delas, ó. Dessa reta beta aqui, eu consigo calcular qual é o coeficiente angular dela. Por quê? Porque eu sei que aqui é 2, ó, que é um triângulo, ó, se você observar, ó, no beta. Tá? Eu sei que essa altura aqui é de 2 e eu sei que esse comprimento aqui é de 2. E aqui eu lembro que para calcular o coeficiente angular é a tangente. Então, 2 dividido por 2, ó, nós temos isso, ó. Né, ó? Nós temos aqui, ó, 2. Se você quiser usar nem a tangente, você pode fazer 2 menos 0, 2 menos 0, 2 menos 0. Aí nós temos que 2 dividido por 2 é 1. Qual é a tangente que dá 1? A tangente de 45 graus. Beleza? Beleza. Então tá. Aí, pessoal, a gente agora tem que encontrar qual é esse coeficiente aqui. Para isso, ó, nós vamos lembrar o seguinte, eu até coloquei ali, ó, que esse ângulo externo aqui, usando geometria plana, ele é igual à soma dos ângulos não adjacentes a eles. O que quer dizer isso? A gente esquece esse ângulo do triângulo, ó. Se você observar, esse aqui é um triângulo, ó. Tá? E nós sabemos que esse ângulo ele é igual à soma dos outros dois ângulos que não está grudado com ele, que não é adjacente a ele. Então, nós somamos esses dois ângulos aqui, ó. O 45 que a gente descobriu e o 90 que a gente tem aqui. Então, ó, por isso que deu 45 mais 90, que deu um ângulo de 135 graus aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Aí a gente vai calcular a tangente de 135 graus. A tangente de 135 graus a gente já viu hoje que era menos 1 no início da aula lá. Beleza? Então, aí agora a gente multiplica, pessoal. A gente quer a multiplicação dos dois, do MR pelo MS. Então, vai ficar 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Tudo bem daqui? Tudinho. Então, beleza. Aqui, pessoal, a gente só trabalhou com o coeficiente angular. Eu falei que o intuito da nossa aula era calcular retas, né? Então, a gente vai chegar nas retas a partir de agora. Ó. Nós temos essa reta e a gente quer calcular, pessoal, um coeficiente angular, né? Utilizando ela. Como que a gente vai chegar? Nós temos o seguinte. Essa fórmula vai estar para vocês lá no vestibular. Aí você quer utilizar essa fórmula para encontrar a equação da reta. O que você faz? Você aplica ela duas vezes, se você quiser. Ou, por que duas vezes? Uma para achar o M,
que é o coeficiente angular, e uma segunda vez para você encontrar quanto vale a equação da reta, que dá para você fazer dessa maneira, ó. O x menos o xa estava dividindo, ele passou multiplicando o m, ó. Por isso que ficou m vezes x menos xa. E o y menos ya ficou aqui isolado sozinho, tá? Então, essa fórmula, você vai conseguir encontrar a equação da reta geral e a equação reduzida da mesma maneira depois. Por quê? Porque geralmente o m você vai ter encontrado, que é o coeficiente angular, e você vai precisar só de um ponto, tá? Para você substituir no lugar do xa e do ya aqui. Aí, indiferente o ponto que você tiver. Ah, professor, eu tenho 2 pontos, e eu quero usar essa fórmula aí, porque eu já sei o coeficiente angular. Aí você escolhe um dos dois. Indiferente de qual você escolher, você vai chegar na mesma equação da reta, tá? Então aqui não tem problema. Aí nós vamos ter, pessoal, esse exemplo para entender. Nós temos, né, vamos determinar a equação da reta R, que intercepta o eixo Y, no ponto P01, e o eixo X com uma inclinação de 150 graus. Tá? Eu nem vou fazer o desenho, mas o desenho seria aqui, né? Uma reta que tem aqui, que ela tá para cá, ó. O coeficiente angular, quando ela cair para a esquerda, uma dica é o seguinte, é igual lá na função. Caiu para a esquerda, o seu coeficiente angular tem que ser negativo. Caiu para a direita, o coeficiente angular tem que ser positivo. Então, de acordo com isso, você já sabe algumas informações. Então, a gente sabe que o nosso valorzinho que vai estar junto com a letra X aqui, como o ângulo é maior que 90 graus, vai ter que ser negativo lá no final. Beleza? Então, ó, nós sabemos que M é igual a tangente de 150. Lembra lá? O 150 está em qual quadrante ali? No primeiro, segundo, qual que ele está? Tá no segundo. Está no segundo. Aí lembra que para eu encontrar a simetria, eu faço 180, porque é sempre 180 ou 360 que a gente usa para encontrar a simetria. Como o 360 está muito longe, eu vou usar o 180. É sempre aqui no eixo da horizontal. Então, 180 menos 150, que dá 30 graus. Tudo bem? Tranquilo. Tudo sim. Quanto que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3, perfeito. Então, como ela está aqui no segundo quadrante, vai ficar menos raiz de 3 sobre 3, ó, porque a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Tá? É isso que a gente tem. Agora, pessoal, o nosso intuito é determinar a equação da reta. Ó. Viu? Ó, aqui não teria como ter feito por determinante. Por quê? Porque eu só tenho o ângulo e tenho o ponto. Aqui, obrigatoriamente, eu ia ter que usar o coeficiente angular para calcular. Aí eu venho e faço a substituição na formulazinha que eu tenho. Aqui eu já deixei na fórmula isolada, né? Porque eu já passei o x menos o xa multiplicando o m, ó. Vou substituir o ponto aqui, ó. O ponto P que eu coloquei aqui. Então, o ponto P, ó, nós temos que o y vale 1 e o x vale 0. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Ó, substituir o yp e substituir o xp. Aí aqui, pessoal, ó, vou fazer a distributiva, vou multiplicar. Menos raiz de 3 sobre 3 vezes x vai dar menos raiz de 3 sobre 3x. Só que, uma dica para fazer mais fácil isso aqui do que a gente está fazendo aqui, ó. Esse menos raiz de 3 sobre 3 não está multiplicando esse outro parênteses? Toda vez que ele estiver multiplicando, a gente já pode tirar essa divisão. Aí você não vai trabalhar com fração, ó. Esse 3 que está dividindo aqui, eu vou multiplicar tudo que está do outro lado. Aí só sobra a raiz de 3 aqui. Fica mais fácil. Então fica, ó, 3 vezes y, 3y, e 3 vezes 1, 3, ó. Fica assim, ó. 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 1, menos 3. Tudo bem? Aí menos raiz de 3 vezes x é menos raiz de 3x. Só que eu passo ela para o outro lado, aí vira mais raiz de 3x, ó. Essa é a minha equação geral da reta. Tudo bem, pessoal? Equação geral? Tranquilo. Lembra que se eu quisesse fazer a reduzida, que não é o caso que a gente vai fazer aqui, era só passar tudo para lá, né? Ó, voltar a raiz de 3x para lá, passar o menos 3 para lá, e depois passar o 3 dividindo tudo. Beleza? Aí você encontra a equação reduzida também. Que essa equação da reta é essa. Geralmente, o vestibular pede a equação geral, mas é bom saber fazer a reduzida também. Nós temos, para a gente
meio que terminar, a gente tem que encontrar a equação geral por esses dois pontos, que era o intuito da aula de hoje. Mostrar que dá para ser feito por determinante, como a gente fez na aula passada, quando a gente tem dois pontos, ou a gente pode fazer por coeficiente angular. É aplicar a fórmula do coeficiente angular duas vezes. Vocês vão entender o porquê. Porque uma eu tenho que achar qual que é o valor do m e depois aplicar de novo para poder fazer a equação da reta. Ó. Então, no primeiro caso, a gente tem que encontrar, pessoal, o coeficiente angular, né? Que é a fórmula do ioiô xoxô. Aí eu faço a troca, né? YB, 3, YA, menos 1. Aí o menos com menos aqui vai virar mais. Caso na hora que vocês estiverem fazendo... menos 2, né? 3 menos 2 e 4 menos menos 1, ó. Aqui você já pode fazer o jogo de sinal direto. Viu que é menos aqui? Já traz para cá mais. Aí nós temos que 3 menos 2 é 1 e 4 mais 1 é 5. Esse é o meu coeficiente angular. Agora eu tenho o coeficiente angular e tenho dois pontos. Aqui que eu falei, vocês decidem qual ponto que vocês querem usar. Quer usar o ponto A? Pode ser. Quer usar o ponto B? Pode ser. Vai ficar assim, ó. Eu vou usar o ponto B, ó. Por quê? Porque ele é positivo inteiro, fica mais fácil, ó. Então, ó, coloquei no lugar do YP o valor 3. Coloquei no lugar do XP o valor 4. Tudo bem? Aí agora, pessoal, ó, é só multiplicar. Então, vou fazer 1/5 vezes x e 1/5 vezes 4. Lembra? Posso fazer assim. Ou, como tem uma divisão aqui, passar o 5 multiplicando tudo aqui. Fica mais fácil, ó. 5 vezes y, 5y. 5 vezes 3, 15. Tudo bem? Aí ficou 1 vezes x, x. E 1 vezes 4, 4. Tudo bem até aqui? Aham. Então, beleza. Ó. Aí aqui, pessoal, agora eu vou isolar tudo para cá. Vou passar e vou passar tudo para o primeiro meio para deixar a equação geral da nossa reta. Ó. A equação geral vai vir um x, vai ficar positivo. Geralmente eu gosto de deixar o x positivo. Geralmente o vestibular também vai deixar o x positivo. Então eu vou passar o 5y para cá e o menos 15 para cá também. Tá? Aí nós temos, ó, era 5y, passou para lá, menos 5y. Era menos 15, passou para lá, ficou mais 15. O x e o menos 4 eu copiei do jeito que estava. Aí aqui, pessoal, ó, vou copiar o x, menos 5y e 15 menos 4, que é 11. Beleza? E aqui a gente encerrou. Essa é a equação geral da reta. Lembrando que se eu quisesse encontrar a equação reduzida, era só isolar o y aqui no final daí. Alguma dúvida na aula de hoje, pessoal? Nenhuma. Por mim, nenhuma, professor. É isso.